Bom, nós temos então alguns tipos de resposta imune, tá? E essas respostas elas são desencadeadas quando o indivíduo ele é exposto a um determinado agente estranho, disparando como se fosse um alarme para a produção de linfócitos e anticorpos, tá? Então a gente tem, por exemplo, a imunidade celular, quando os linfócitos reconhecem fragmentos de agentes estranhos expostos sobre a superfície de outras células, aquelas células elas pegam esse agente estranho, cortam ele e expõem na membrana e os linfócitos reconhecem. E a imunidade moral, quando envolve a produção direta de anticorpos. Então, a gente tem algumas fases, que é a fase de reconhecimento, que reconhece o agente invasor expresso na membrana de uma célula, como é o caso de células como o macrófago. Fase de ativação, os linfócitos se multiplicam. E fase efetora, quando eles destroem o agente estranho ou permanecem como células de memória, tá? Que é aquele processo que eu falei para vocês para reconhecer uma reinfecção. Duas formas como o indivíduo pode adquirir imunidade específica, né? Quando ele é exposto a agente estranho, que é a imunidade ativa, ou quando ele recebe anticorpos produzidos por outro organismo. Então, a gente classifica como imunidade ativa e passiva. A ativa trata-se da produção de anticorpos pelo próprio indivíduo que recebeu o antígeno. Ela pode ser de duas formas. Natural, quando o patógeno, né, ele entra no corpo do indivíduo e ele produz um processo infeccioso, tá gerando uma resposta imune e esse indivíduo fica com anticorpos. É o caso, por exemplo, do Covid, né? Algumas pessoas já pegaram Covid. Se você fizer um teste que a gente chama de IgG, que é de anticorpos contra vírus, contra um vírus específico, né? A gente vê os anticorpos contra o Covid. Essa pessoa já tem uma imunidade, só que ela tem uma imunidade ativa natural. Ela pegou a doença e adquiriu imunidade contra. A imunidade artificial é a inoculação proposital do antígeno, que é o que a gente promove por meio das vacinas, que é o que todo mundo quer no momento, tá? Que acaba gerando uma resposta fraca, porém gera a produção de células de memória. Ou seja, o antígeno entra no seu corpo, você não tem a doença, só que você produz anticorpos e quando você entra em contato com o vírus real e ativo, você já tem a resposta imune pronta, tá? Esse é o sonho de consumo da gente nesse momento. A imunização passiva, aí eu não faço o seu corpo produzir anticorpos. Eu já te dou anticorpos prontos, tá? E aí, nesse caso, a inoculação do organismo, no organismo de anticorpos produzidos por outro organismo contra o agente infeccioso, usado no caso de infecções agudas, que se trata de um processo temporário. Natural, processo de amamentação. Então, no início, os anticorpos da criança são todos de origem materna, por isso que a amamentação é tão importante. E tem mães que relatam, por exemplo, quando a criança ela tá meio doentinha, a consistência do leite, a coloração do leite muda, tá? Por causa da produção de anticorpos da mãe para dar para a criança. E a imunização artificial, que são os soros que fornecem anticorpos. Não é soro daquele que você vai no hospital e toma caindo lá, não. Soro antiofídico, sabe? Soro contra picada de serpente, etc. Tá? Então, são soros específicos. Bom, aí a gente tem dois tipos de resposta imune, né? Que é a resposta imune primária e secundária. Como que seu corpo reage às substâncias. Então, a resposta imune primária se desenvolve quando o indivíduo entra em contato com o antígeno pela primeira vez, havendo a produção de anticorpos e desenvolvendo células B de memória. Ou seja, quando você pega uma doença, tá? Você gera uma resposta primária, você nunca tinha entrado em contato com aquele antígeno, demora, tá vendo? A velocidade da resposta imune demora, tá? Então, isso acontece também no caso da vacina, vai demorar para imunizar, não é assim, tomei a vacina, estou imunizado e pronto, acabou, tá? Não. Então, essa primeira resposta é uma resposta mais lenta, que a gente chama de resposta primária. Quando o indivíduo entra em contato pela segunda vez, a produção de anticorpos será muito mais rápida, pois as células B vão reconhecer o antígeno e produzir anticorpos, que a gente chama de resposta imune secundária, que é o que acontece nas vacinas e é o que a gente espera, é o que a gente quer, tá? Se uma pessoa pega uma doença, ela vai ter essa resposta imune primária com o desenvolvimento da doença, e a secundária dela vai ser mais rápida também. A gente quer, o ideal é que essa resposta imune primária seja conseguida com a vacina, tá? E a pessoa não fica doente e na segunda vez ela também não fica doente, tá? Então seria um processo mais fácil, digamos assim. Bom, reação antígeno-anticorpo. Então, os agentes estranhos aderidos à superfície de micro-organismos que estimulam a produção de anticorpos são os antígenos. São proteínas que estimulam a produção de anticorpos. Nós temos antígenos também. Só que acontece que os nossos antígenos são reconhecidos pelas nossas células e as nossas células têm uma tendência a não atacar elas próprias, entende? Agora, no caso dos
anticorpos, né, são glicoproteínas produzidas pelos linfócitos B em resposta a um antígeno. Normalmente, a resposta se dá para antígenos que vêm de forma externa, tá? Quimicamente, os antígenos são moléculas grandes, cujas as dimensões são maiores que a região onde o anticorpo se liga. Por esse motivo, o anticorpo se limita a reconhecer apenas pequenas porções do antígeno. E aí é uma ligação tipo chave e fechadura. O anticorpo só reconhece o antígeno. É por isso que não adianta eu tomar vacina da gripe, do influenza, do H1N1, não me protege do corona, tá? Porque a relação antígeno-anticorpo é diferente. O anticorpo que eu tenho não se liga ao antígeno do vírus, tá? Então, por isso que a gente não gera uma resposta imune. Tudo bem? Bom, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Por favor, façam as atividades da página 20 do 1 ao 5 e a tarefa online referente ao capítulo 13 de Biologia 1, tá? Deixe as dúvidas no fórum e a partir de agora, bons estudos!